Meus amigos, meus ouvintes, novamente nós estamos aqui com o Conto do Vigário. Muitas pessoas fazem algumas perguntas a mim, ao Padre Francisco, sobre alguns ritos dentro da Santa Missa. Principalmente quando a gente está preparando o altar com a hóstia, o cálice, o vinho e tudo mais, a água. Então, algumas perguntas breves, quer dizer, 2 ou 3 perguntas eu vou responder a vocês hoje sobre aquele momento de preparação da Santa Missa, que é o início, não é, da liturgia eucarística. Alguém já me perguntou assim: uma gota de água no cálice com vinho, por quê? Você sabe por que se mistura água no cálice com vinho? Será que é para deixar o vinho mais fraco? É para alterar o seu sabor? Acho que não é nenhuma dessas respostas. Observe que antes do início da Santa Missa, as 2 jarrinhas, que a gente chama de galhetas, são 2 recipientes onde se colocam a água e o vinho para serem usados na celebração eucarística, chamam-se galhetas. As 2 se encontram cheias, uma com vinho, que é um vinho especial, não é vinho qualquer, ele tem uma fermentação própria, natural, sem industrialização. O vinho não pode ter corante, o vinho não pode ter uma série de coisas. Então, é um vinho especial, mais doce, adocicado. E uma outra jarrinha, que são as do parzinho das galhetas, cheia com água. Durante a missa, a água vai ter 3 finalidades. Um pouquinho, na verdade, uma gota, será misturada no vinho, após o vinho ter sido colocado no cálice durante o ofertório, antes da consagração. Mais adiante, durante a missa, mais um pouco de água servirá para lavar as mãos do sacerdote, no sentido espiritual de purificá-lo e de purificar toda a assembleia de suas faltas pessoais. E o restante daquela água será usado no final da celebração, após a comunhão, para a limpeza do cálice e das âmbulas, que são aqueles recipientes com tampa contendo as hóstias consagradas. Essa purificação do cálice e das âmbulas precisa acontecer a fim de que fique garantido de que nenhuma partícula do corpo e sangue do Senhor ficará desperdiçada, já que as sagradas espécies merecem todo o nosso respeito, amor e adoração. Note que a uma determinada altura do ofertório, o padre coloca o vinho no cálice e logo em seguida um pouquinho, uma gotinha de água também. Trata-se da nossa participação na vida divina. Preste atenção. O Papa João Paulo II, em uma homilia, escreveu assim: eis que a água, nossa bebida mais comum, ganha, pela ação de Cristo, um novo caráter. Torna-se vinho, portanto, uma bebida, de certa forma, mais valiosa. O sentido deste símbolo, da água e do vinho, encontra sua expressão na Santa Missa. Durante o ofertório, unindo um pouco de água ao vinho, pedimos a Deus Pai, através de Cristo, participarmos da sua vida no sacrifício eucarístico. Assim, nós e toda a natureza humana passa a fazer parte do sacrifício do Senhor, sendo convidada a diluir-se na divindade de Jesus Cristo. Então quer dizer que a água ali, a pequena parte de água, representa a nossa condição de seres humanos, pequenos e pecadores, que é misturada na grande parte de vinho, que representa a grandeza de Deus. A água se mistura ao vinho, adquirindo as suas características. Portanto, toda a humanidade é transformada pelo sacrifício de Cristo, unindo-se a Ele através da participação em seu santo sacrifício. É por isso que coloca um pouco de água no vinho, para que a nossa humanidade seja transformada pela divindade de Deus. E aí, como é um pouquinho só de água, a água fica diluída na grande parte do vinho. É como se Deus viesse e nos transbordasse, transformasse a nossa vida. Uma outra pergunta:
Qual é o significado do padre partir a hóstia ao meio? Esse é fácil. O padre parte a hóstia para significar o que Jesus fez. Partiu o pão e distribuiu aos discípulos. E por que ele coloca um pedacinho da hóstia no cálice? O pedacinho que ele coloca no vinho consagrado é sinal de unidade da igreja. Significa a Eucaristia, a Santa Missa, que antigamente o bispo celebrava e enviava para outras, a Eucaristia enviava para outras comunidades onde não havia missa. E aí, quando o bispo celebrava, partia-se em diversos pedacinhos a fim de que aquela Eucaristia, aquela hóstia, chegasse até as comunidades aonde não se celebrava a Santa Missa. Significa, então, a unidade da igreja. Esse foi o conto do Vigário de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas curiosidades sobre a Santa Missa. Um abraço para você.